Querido, nós te agradecemos. Louvamos ao Senhor por mais esse dia que o Senhor fez, Pai querido. Nós te agradecemos pelo nosso nome que está escrito no livro da vida, que está rolado nos céus. Te louvamos pela tua graça sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus também te pedimos, Senhor, ilumine nosso coração, nosso entendimento, para que possamos receber a tua palavra no nosso espírito e possamos aprender como nos firmar nela, Senhor. Em o nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém, Jesus. Uma coisa que Jesus procurou deixar muito claro para mim e para você é contra quem que é a nossa luta. Às vezes a gente se torna um cristão, mas nós observamos muito pouco o que é uma vida espiritual e o que é uma luta espiritual. Na maioria das vezes a gente depara com problemas e você não consegue entender que por trás daquilo tem sempre a ação do inimigo. Né? Jesus, quando ele falou do diabo, ele falou: olha, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Só sabe fazer isso. E às vezes nós ignoramos isso, por causa do folclore que se criou do diabo, né? Que aparece lá com rabo, com chifre, com capa vermelha. Aquilo é tudo um folclore. Mas são espíritos de trevas. E quando nós aprendemos e começamos a entender contra quem é a nossa luta, você avança muito em Deus. Porque você começa a discernir cada estratégia dele. Às vezes a gente passa um dia pressionado, são pressões, você acha que é só coisa da tua cabeça. É claro que a nossa mente formula muita coisa, mas tem um inimigo por trás disso. Né? Ele é o adversário das nossas almas. E quando o apóstolo Pedro falou disso, ele disse: olha, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. E ele diz: resistir-lhe firmes na fé. Então, não adianta você querer achar que você está sozinho quando você está andando com Deus. Claro que Deus, o anjo do Senhor, está sempre ao teu redor, está cuidando de mim e de você. Mas nós temos um adversário. E ele levanta todo tipo de situação para tentar tirar nossa paz. Né? Ele nos ataca de várias maneiras. Ele tenta atacar, mexer nas suas coisas, atacar a tua família, tudo. E a hora que nós entendemos que nós temos uma autoridade sobre isso, ele diz: eu vos dou autoridade a pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada vos causará dano algum. A hora que a gente começa a entender isso, você começa a andar mais livre e reinar em Deus. Né? Entenda uma coisa: ele tenta atacar as tuas finanças, ele tenta atacar o teu lar, ele tenta te atacar o teu físico, né? E você, por não ver ele, você ignora a presença dele. Você acha: eu não estou dizendo que ele pode fazer, eu estou dizendo que ele tenta, né? O Senhor está sempre cuidando. E isso não é para a gente começar a ter medo, é para a gente entender que nós somos livres. Aqui, a autoridade que há no nome de Jesus, todo principado tem que se submeter. E qualquer filho pode andar nessa autoridade, qualquer um de nós. Não tem que ser um pastor, não tem que ser um pregador, tem que ser um filho. Jesus disse: aquele que crê, esses sinais acompanhará ele. Ele não disse que acompanhará o pastor, o pregador. Ele disse que os sinais acompanham aquele que crê. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas. Então o apóstolo Paulo, abre lá em Efésios para você ver uma coisa. Capítulo 6, no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. O que ele faz? Astutas ciladas. Ele prepara ciladas deles. É como o laço do passarinheiro, a arma forjada que ele tenta armar contra eu e você. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, contra as pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então ele está nos advertindo, ele falou: olha, a tua luta não é contra as pessoas, não é contra o teu funcionário, não é contra o teu patrão, não é contra a tua esposa, não é contra o teu esposo, não é contra o teu vizinho, não é contra o governo. A nossa luta é contra os principados, contra aquilo que está por trás disso. E quando a gente começa a aprender a agir
Dessa maneira você começa a evitar muita confusão, né? Às vezes não é uma coisa mística, não é uma... como é que eu vou te falar? Não é um misticismo, não. Se trata de uma verdade muito clara, que é o ensinamento de Deus. Nós estamos num mundo onde tem o bem e o mal, tem o amor e tem o ódio, tem a luz e tem as trevas. E nós somos luz, nós estamos do lado do bem e do lado do amor, porque o nosso Deus é amor. Então, o que é contrário a isso é o teu adversário, você entende? Então, às vezes, ele usa uma pessoa, ela vem afrontar você. Como você age contra aquela pessoa? Se você agir do jeito que ela agiu contra você, você só vai perder. Mas quando eu estou atento em Deus, eu falo, Deus, eu sei o que está por trás disso. E você não vai travar a luta com aquela pessoa. Lá no teu secreto, Senhor, eu repreendo aquele espírito imundo que está por trás daquela pessoa. Eu repreendo aquela opressão que está por trás daquela pessoa. Eu liberto aquela pessoa, eu abençoo. Sabe o que você faz? Você libera Deus para agir em teu favor. Não é mais você, é Deus que vai estar agindo em teu favor. Então, quando Jesus estava aqui na terra, ele deparou com um homem, e aquele homem ele era possesso. Ele estava totalmente possuído pelo inimigo. Mas quando eles viram, eles perceberam, aquela legião percebeu que Jesus estava lá, eles vieram e se prostraram diante de Jesus. Você entende? E ele deu essa mesma autoridade para mim e para você. Então não é para ter medo, é para você entender que Deus está cuidando de você. Né? Você não precisa ter medo de macumbeiro, ter medo de feiticeiro, de benzedeiro, ter medo de nada disso. Eles são dominados por um espírito maligno, mas o que está do teu lado é muito maior. Então, no nosso dia a dia, nós temos que entender que a gente está diante de uma batalha espiritual, que já foi vencida por Jesus. Então, quando você se firma na palavra e você começa a entender que a tua luta é contra aquilo, você já vai estar um passo na frente de todos os teus problemas. Você fala, eu não vou entrar nisso, eu sei que é o inimigo que está por trás disso, e eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não aceito, você não tem direito no meu lar, nos meus negócios, da minha família, eu te resisto em nome de Jesus. Briga com teu marido, não vou brigar com meu marido não, eu sei que é você que está por trás. Eu abençoo meu marido, abençoo minha esposa, você entendeu? É diferente a maneira que Deus age. Abre lá para você ver, lá em Marcos, no capítulo 5 de Marcos. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Foram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e tremeram. Percebe por que você está lendo isso? Para você entender o que é uma luta espiritual.
que existe. O teu inimigo, ele não está parado, ele está sempre trabalhando. É ele que se opõe para você não orar. Eu sei que às vezes a gente diz, coisa da tua mente, o teu pensamento, mas ele ataca a nossa alma, ele ataca os nossos pensamentos, a nossa mente. Ele tenta colocar medo, você entende? Aquele homem, hoje ele estaria internado num sanatório, porque ele é totalmente desequilibrado. Você imagina, ele morava no meio dos sepulcros, ele dormia lá, ele comia, eu vi um certo comentário, ele comia vísceras humanas. E quando Jesus chegou naquela ilha, eles estavam aproximadamente 1 a 2 quilômetros longe de Jesus, mas aqueles diabos perceberam que a luz tinha chegado lá. Você entende? E eles correram e se prostraram diante de Jesus. Quando eles entraram naqueles porcos, os porcos ficou tão atormentados que se precipitaram naquele penhasco. E nada podia segurar aquele homem, nem correntes, nem cadeias, nada. Tudo ele quebrava, ele fazia em migalhas. Mas isso daí dá medo. Não é para ter medo. Isso daí é para uma pessoa que não conhece Jesus, que ela não é lavada no sangue do Cordeiro. Você entende? No momento que aquele homem se prostrou diante de Jesus, tudo aquilo teve que sair dele. E ele ficou livre. Eu lembro uma vez que pediram para mim visitar era até um rapaz, ele era cristão, lá no Bezerra de Menezes, no Rio Preto. Mas aí aquele rapaz estava tão deprimido, eu peguei e orei com ele do lado dele, sim, na mesa. Tipo um clube de campo que tem lá, a gente está debaixo de uma árvore, eu orei com ele, comecei a falar da palavra, aí ele me chamou um amigo dele que estava lá, e eu comecei a falar para o amigo dele, mas ali, falando baixinho tudo. Quando eu estava para sair, chegaram em mim e falou, o que o senhor estava fazendo aí? Eu falei, vim visitar uma pessoa, mas não pode fazer aquilo que o senhor estava fazendo não, que atrapalha as pessoas. O senhor não volte mais aqui não, por favor. Eu falei, tá bom, não volto mais. Por quê? Porque é uma condição que está ali, é uma atmosfera que se cria, você entende? O inimigo, ele não quer ver as pessoas vivas. Ele não quer. Quando se depara com pessoas com dificuldades, com problemas, e às vezes aquela pessoa está atormentada, oprimida, e você tenta agir com ela como teu homem natural, pode ser um parente teu, você só vai perder, porque há algo por trás daquilo. Você tem que aprender que você vence tudo na oração, tudo com a sabedoria de Deus. Tudo. Não tem como. Eu lembro uma vez que eu estava, o meu sobrinho, hoje ele já está com 40 anos, mas na época ele tinha 15. E ele trabalhava numa empresa e quando ele saiu do trabalho, eu tinha que ter um maior para ir com ele lá no departamento de trabalho. E eu fui com ele. Quando nós chegamos lá, a mulher estava totalmente alterada. E gritando, e falando, e de repente atendeu a gente falando alto. E não tinha jeito de você conversar com a mulher. E aí eu comecei a ver aquela situação e Deus falou bem calmo. Falou, filho, ora por ela. Mas eu não pus a mão, eu comecei a orar de onde eu estava. Senhor, eu repreendo essa opressão nessa vida. Eu declaro essa mulher livre, em nome de Jesus. Baixinho, baixinho. Eu te louvo porque ela é livre, Senhor. Dali a pouco essa mulher olhou assim para mim, falou, no que eu posso servir vocês? Desse jeito, como se a gente tivesse chegado àquela hora. Olha, eu nem sei por que eu estou gritando. Desse jeito. E a partir daquele momento ela atendeu a gente com a maior calma. Se precisar de alguma coisa, pode me procurar. Você entende? Ela não tinha culpa, ela estava sendo atacada pelo inimigo. É uma luta espiritual. Aquele homem chegou, os outros homens lá, tudo tinha medo daquele homem. Eles não conseguiam prender ele. Você entende? Ele era atormentado. Mas quando chegou alguém que tinha a luz, quando chegou o filho ali, o filho de Deus, e você é filho de Deus, você é filha de Deus, aqui todas aquelas trevas teve que se curvar diante de Jesus. Porque aquele que manda estava lá. Você entende? E Jesus, quando ele subiu na cruz, ele venceu todo o principado para mim e para você. Toda potestade, todo domínio, todo nome. Tudo teve que se curvar diante dele. E ele deu essa autoridade para a igreja que somos nós. Então, em qualquer área que o inimigo tenta te atacar, tentar tirar a tua paz, pôr medo, saiba que tem algo. Deus não vai pôr medo em você. Deus não tenta tirar a tua paz. Deus é paz. No amor não há medo. Na presença de Deus não tem lugar para medo. Medo de doença, medo disso, medo... Você entendeu? Medo eu não te aceito. Diabo, te resista em nome de Jesus.
pois o anjo do meu Deus acampa ao meu redor, ele me livra, eu sou livre, em nome de Jesus. Nós precisamos entender aonde nós estamos andando, como você está vivendo. Você tem autoridade. Então, por isso que eu sempre falo aqui que aquelas palavras que saem da tua boca, que não tem base para o Evangelho, elas são usadas contra você. Em vez de elas construir, elas destroem. Porque esses espíritos malignos, eles estão só ouvindo o que sai da tua boca. Eles usam aquilo contra você. Por isso que a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. Não dê. Como que eu dou lugar? Aceitando as sugestões dele. Ele sabia que ele não pode te destruir. Se ele pudesse, ele já tinha destruído. Mas ele não pode. Por quê, Percidei? Porque você é lavado no sangue do Cordeiro. Você é propriedade de Deus. Mas isso não impede que ele tenta. Tenta de um jeito, tenta do outro. E nós às vezes achamos que a gente é só coisa, é produto da nossa alma, da nossa mente, da nossa imaginação. Não é não. Essas sugestões ele que lança contra você. Paulo fala que ele lança os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados do maligno. O que é dardo que Paulo está falando? São informações, são sugestões que é lançada contra eu e você, para tirar a tua paz. Você entendeu? Para colocar medo, insegurança, desânimo. Dessa maneira. Então nós precisamos entender como que eu ando em Deus, como que eu fortaleço, como que eu me fecho em Deus quanto a essas coisas. E ele diz, ele dá a forma, ele diz, achegai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é achegar a Deus? É a comunhão. Isso tem que ter todo dia, nós precisamos dessa comunhão. Nós precisamos desse relacionamento com Deus. Você entende? Para você ser forte, para você discernir. Não ter medo, mas subjugar. Não, eu não aceito isso, não vem de Deus. Sou livre. Muito obrigado, Senhor, o Senhor cuida de mim. Eu te adoro, Jesus, eu te amo, tu és a minha força. Quando você está lá no teu trabalho e tem pessoas de tudo quanto é jeito, pessoas invejosas, pessoas que desejam mal, que têm inveja do teu progresso, você entendeu? Você não tem que ter medo delas, você tem que saber como encarar aquilo. Elas são movidas e dominadas por aqueles espíritos malignos. Então Deus te louva pela libertação daquela vida. Eu abençoo aquela vida. Você entendeu? Se você percebe que a pessoa tem inveja de você, Senhor, eu repreendo esse espírito de inveja, eu não aceito isso, eu abençoo essa pessoa. Não... Acabou. Pode ter a inveja que for, que não vai pegar em você, não. Você é livre daquilo. Você entende? Nós temos que entender que estamos numa batalha espiritual, que já foi vencida. Você não tem que lutar com o diabo. Você tem que entender que Jesus te deu autoridade sobre ele. Porque ele disse, olha, em meu nome, vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. As pessoas aí fora estão desesperadamente precisando disso. Totalmente precisando. Porque estão perdidos. Você depara às vezes com pessoas, dependendo do lugar que você vai, ela está desequilibrada emocionalmente. Você fala, acha que aquilo é só natural. Mas não é, tem algo por trás daquilo. Você entendeu? A pessoa de repente te atende com agressividade, você nem entende, não é porque ela está sendo agressiva, você nem conhece a pessoa. Tem algo por trás daquilo. Não entra nesse esquema, não entra nisso. Você tem autoridade sobre aquilo. Entendeu? Autoridade. E é um sistema que tenta envolver a gente nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Quando Jesus chegou naquele lugar, e aqueles homens, depois, aquele homem queria seguir Jesus depois. Sabe o que Jesus falou? Não, fica aí e fala para a tua família o que Deus fez por você. Aquele homem pregou para a família dele e pregou naquele lugar. Vidas se converteram por causa do testemunho daquele homem, que antes eram presos, eram oprimidos. Você entende? Ele testemunhou o evangelho para aquelas pessoas. Então nós não entendemos, não temos ideia do poder que está na nossa mão, da autoridade que foi dada para cada um de nós. Independente de se ser pastor ou não, você é filho de Deus. Você tem essa autoridade. Que mexe com qualquer coisa. Ela é uma segurança em Deus. É uma garantia. Por isso que o salmista diz, nenhum mal me sucederá.
praga nenhuma chegará à minha casa. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido, porque tu, Senhor, estás comigo. Será que a gente tem ideia que Deus está com nós? Deus está com você? Mas eu tenho falhas, eu também tenho. Mas Ele está com você porque Ele te ama. Porque Ele é teu Pai. E Ele disse que nunca te deixará, nunca vai te desamparar. Ele veio para cuidar de cada um de nós. Então, nos negócios, em tudo, você tem condição de permitir que Deus mova em teu favor. Mas você também, dependendo do jeito que você age, você impede Deus. O diabo é tão sujo que ele faz a sujeira dele e fala que foi Deus. Que é Deus que não quer te abençoar. Que Deus não liga para você. E você vai entrando aceitando que Ele não é dessa maneira. Ele se importa com cada um de nós. Ele guarda, Ele veio para te guardar. Então o teu inimigo tem uma repugnância, ele tem ódio de nós. Ele não gosta de nós. Você entende? Então quando eu falei de pessoas oprimidas, isso não é para o crente, ele não pode ser disso. Quando ele recebe uma nova natureza, nenhum diabo mais tem condição de habitar nele. O diabo não tem jeito. O apóstolo Paulo diz assim: ai daquele que tocar no templo de Deus. Se o diabo tocar no templo de Deus, que sois vós, ele é destruído. O templo de Deus é o teu espírito, que recebeu uma nova natureza. Você entendeu? Então o Espírito Santo está lá, a natureza de Deus está lá. Como que ele vai tocar? Ele não tem como tocar. Ele toca aquele que não conhece Jesus, aquele que é perdido. Mas quando se trata de nós, ele não tem acesso à tua vida. Ser lavado, preservado por Deus, guardado. Mas então ele ataca a nossa alma, as nossas emoções. Porque ele não quer que eu e você entenda que nós temos autoridade sobre ele. Você entendeu? Versei mais como? Jesus deu essa autoridade. Foi ele que deu. Lá a hora que você está lá no teu quarto, que vem aqui os momentos de medo, ele está lá com você. Repreende aquilo lá, fala: não aceite esse medo aqui na minha casa não. Eu sou livre. Em nome de Jesus, nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha vida. Porque o meu Deus está aqui comigo. Você entende? É dessa maneira. Entenda como que ele move. Você não vê ele, você não vê Deus também. Mas não quer dizer que Deus não está aqui. Mais real do que você imagina. Eu lá nesse domingo lá na igreja, lá em Minas, eu estava esperando terminar o louvor para ministrar. E aí a hora que eu fui descendo no corredor da igreja, eu passei no meio, eu estava no meio do corredor do auditório, e a hora que eu passei na reta de umas pessoas, eu senti uma aflição muito grande. Parece que meu coração fez assim naquela angústia, aquela coisa. E quando eu comecei a ministrar, Deus falou: a hora que você passou ali, que tem pessoas ali que estão oprimidas, está assim, assim, e eu falei. E veio uma mulher. E aí eu peguei e pedi para ela vir no corredor, que eu ia orar com ela. E aí ela começou a chorar. E eu comecei a falar como ela estava, ela falou que tomava um monte de remédios antidepressivos, aquele monte de coisa. E aí eu falei: mesmo assim a senhora não consegue dormir? Ela falou: não, eu durmo sim. Eu falei: não, a senhora tem pesadelo à noite, só tem isso, tem aquilo. Ela falou: tem tudo isso. Eu falei: então como é que a senhora dorme? Isso não é sono. Ela pensa que dorme. Tão agitada, tão atormentada estava a mente daquela mulher. Mas Deus naquele momento libertou ela. Você entende? Então, todo o desejo de Deus é ver as pessoas livres. Livre de tudo isso. E Ele quer que você viva em paz, que você viva na condição dEle, de alegria, de paz, de regozijo. Então, quanto mais você entende a autoridade que você tem, quem Jesus é para você, que Ele é o Senhor que venceu todas as coisas, e Ele confiou o nome dEle para mim e para você. Ele disse: em meu nome você pode curar enfermos, expulsar demônios, fazer as minhas obras. Você pode usar o nome de Jesus. Não gosto desse termo usar, mas você pode realmente viver, gozar da condição do nome de Jesus na tua vida. Você entende? Porque Ele outorgou isso para mim e para você.
Então, quando você depara com problemas, eu não aceito isso, diabo, eu sei que é você que está por trás disso. Eu declaro essa pessoa da minha família livre, em o nome de Jesus, eu abençoo ela, eu não aceito essa afronta. Você entende? Eu não aceito esse relatório de medo, eu repreendo isso em nome de Jesus. Então, nós precisamos viver atento a isso, em todo momento da nossa vida. Quando ele lança aquelas coisas na tua mente, você fala, eu não aceito, eu sei que é você que está por trás disso. Pode pegar toda essa tranqueira tua e vai embora em nome de Jesus, porque eu sou livre. Você entende? É isso que nós somos. Da mesma maneira que ele te ataca, ele me ataca. Ele vem com essas coisas às vezes. Pensamentos ruins, aquela coisa. Você vai ficar deixando aquilo lá acampar em você? Deus diz, resistir a isso. Não dê lugar para isso. Você é livre. Olha, abre lá, 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. Por quê? Porque o diabo, ele é o quê? Diz assim, o diabo, só ter medo, é meu adversário. Você entendeu? Mas ele é um adversário que Jesus já venceu para mim. Então ele está dizendo, fica sóbrio, fica atento, fica diligente. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa palavra tragar é envolver nas sugestões dele, envolver a tua mente, envolver teus pensamentos. Você entendeu? Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Ou seja, ele não muda a tática, ele não ataca só você, ele me ataca, ele ataca todo mundo. Porque o trabalho dele é esse. Você entende? Mas a palavra de Deus está dizendo, resiste ele na fé. Como que é resistir na fé? Os dardos, as setas que ele lança são pensamentos. Precisamos entender uma coisa, ele não consegue jogar isso no teu espírito. No teu espírito, quem comunica é Deus. O Pai comunica com o nosso espírito. Mas o inimigo, ele não consegue acesso no teu espírito. Mas ele lança as sugestões na tua mente, na tua alma. É o único lugar que ele tem acesso. E quando a tua alma acolhe os pensamentos que ele joga, as ideias, o teu corpo começa a sofrer. Você entende? Então, onde vem a primeira sugestão? Não é no teu corpo, é na tua mente. Vem o medo, vem o pensamento de doença, de enfermidade, aí já pega, você aceitou, ele começa a reforçar com sugestões. Quando eu estava vindo agora, eu saí de Belo Horizonte, e eu cheguei em São Paulo, quer dizer, aí eu peguei um táxi, aí o motorista de táxi estava lá tudo espirrando. Nossa, minha esposa estava gripada, acho que eu peguei a gripe dela. Ele espirrava e tossia. Ele falava, rapaz, eu não estou bom, hoje não dá nem para vir trabalhar. Dali a pouco veio no meu ouvido, você vai ficar gripado também. E aí eu falei, eu não aceito isso, está repreendido em nome de Jesus. Mas dali a pouco meu nariz começou a coçar também. E você começa a já ter aqueles sintomas, e eu fui repreendendo aquilo. Aí ele me deixou lá onde tinha que ficar. Mas aí à noite eu fui pegar o ônibus para vir de São Paulo para Rio Preto. Aí eu sento do lado de uma mulher, a mulher começa a tossir, ela fala, nossa, eu tô danado, eu não tô conseguindo nem engolir, eu tô assim. Aí o inimigo veio falar, agora você vai ficar gripado. Eu falei, não vou, em nome de Jesus. Então, são sugestões. Você entende? Se você acolhe aquilo, ele reforça com sintoma. A hora que você vê, você está daquele jeito. E é a mesma coisa nas outras áreas. Né? De repente alguém está com medo, dali a pouco você começa a sentir medo também. Alguém fala que os negócios dele estão indo bem, dali a pouco o inimigo fala, o teu também vai começar a ir mal. Alguém reclama do casamento, o meu casamento também vai entrar em crise. Não vai entrar em crise, você não tem que aceitar isso. O teu lar é propriedade de Deus. Você tem que mandar esse diabo embora. Eu não aceito. A minha casa é abençoada, o meu lar é abençoado. Mesmo que você possa estar passando por um momento difícil, mas confessa a verdade. Não dê guarida para aquilo que o diabo está tentando fazer. Não deis lugar ao diabo. Você é livre disso daí. Em todas as áreas da nossa vida. É assim que trabalha. Então, quando você começa a entender que eles são real, como Jesus deparou, então você começa a entender, Deus, eu tenho que ficar mais diligente. É o que o apóstolo Pedro está falando. Olha o que ele diz, não precisa ler de novo não.
Sede sóbrios, vigiai. Fica atento. Não brinca não, porque ele também não está brincando. Você entendeu? Vai fazer uma viagem, já vem aquele medo de não aceito. Deus me guarda, o anjo do Senhor está aqui comigo. Em nome de Jesus. Senhor, teu Senhor me livra. Envie os teus anjos na minha frente, frustra todo o plano do inimigo contra a minha vida. Porque tu és o meu baluarte, o meu escudo. Tu és o meu Deus em quem eu confio. Que me guarda, que me protege, a tua família. Às vezes alguém da tua família vai viajar, ou vem um pensamento, fulano, Deus abençoe o fulano lá, onde ele estiver. Acampe seus anjos em torno dele. Você tem mais uma oração tão simples, mas Deus é simples. Você não precisa falar muito, você não precisa falar bonito. Basta você crer que Deus está fazendo e pronto. Não precisa mais que isso. Sabe, lembra de alguém da tua família? Vem, Senhor, abençoa fulano de tal. Só isso, você não sabe o poder que isso tem. Porque você libera Deus na vida daquela pessoa. E é dessa maneira que nós devemos agir. Porque ele está dizendo, ele anda ao derredor. Ele brama como leão, mas ele não é leão. O leão nosso é o da tribo de Judá, é Jesus. O verdadeiro leão é o nosso Jesus, o leão da tribo de Judá. Esse é o verdadeiro leão. É o que manda. Mas ele brama, ele tenta parecer feroz para você. Ele tenta te intimidar por medo, te atacar. E usa situações. Você entende? Eu lembro uma vez, a gente estava com o trabalho ali no centro de Rio Preto. E eu não sei, um irmão lá, ele, não sei se foi um mal entendido na época, o que foi. E esse irmão, de repente, estava bravo comigo, eu não estava sabendo nada. Mas foi engraçado que antes de eu sair de casa, eu acordei, era umas 6 horas, e eu acordei com um hino muito antigo, que diz assim, quando o inimigo vier, como uma corrente de águas, o Senhor avorará a sua bandeira e te dará e nos dará a vitória, né? Quem pode, começava assim, quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos, agora lembrei, se levantaram contra mim, o Senhor acho que é isso, né? A sua bandeira, e me deu a vida. O que é a bandeira? Quando o exército antigo, né, naquela época, ia guerrear com outro exército, sempre ia o porta-bandeira na frente lá. Então, quando o exército ganhava a batalha, aquela bandeira era colocada lá para dizer, agora esse reino é nosso. Então, a bandeira do Senhor é o Senhor dizendo, aqui quem manda sou eu. Você entendeu? Ele é a nossa vitória. E eu lembro que aquele cântico não saía da minha boca. E eu fui lá tomar café e tudo, e eu cantando aquilo baixinho. Eu não sou de ficar cantando, eu não sei nem cantar. Mas eu ficava lá falando aquilo lá. E fui para casa cantando, para a igreja cantando aquilo lá. Aí, dali a pouco, o telefone toca. Fulano tal tá bravo com você, falou que vai aí, vai brigar com você, quebrar o pau. Mas eu estava tão tranquilo que aquele cântico não saía da minha boca. E eu continuava agradecendo. Eu falei, Deus, o Senhor cuida dele. Eu nem sabia que estava, eu te louvo pela libertação. Dali a pouco, quando foi, dali uma hora mais ou menos, o irmão encostou o carro, chegou, abriu a porta, né? Ele olhou para mim. Meu irmão, deu um sorriso e me abraçou. Nem eu entendi o que aconteceu. Eu falei, disseram que você... Ele falou, não, rapaz, foi uma coisa da minha mente que eu não tinha entendido direito. Mas aí eu fui me aquietando e eu comecei a ver, claro, que não tem nada a ver, você me perdoa. Eu andei falando bobeira. Deus tinha desmantelado toda aquela estratégia do inimigo. Você entende? Quando eu estava louvando aquilo, eu estava liberando Deus para trabalhar no meu favor. O Senhor enviou os anjos dele lá. Estabeleceu o reino dele e quebrou aquilo. É dessa maneira que ele trabalha comigo e você. Deus nunca está parado. Nunca. Ele está sempre trabalhando no nosso favor. Você entendeu? Tem um versículo que diz, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Pois esse é o direito dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor Deus dos exércitos. Nenhuma arma. O que é uma arma forjada? É algo preparado. Sabe? O ferreiro, quando ele ia fazer uma espada, e ele esquentava aquele ferro lá
na caldeira lá, naquele negócio de fogo lá, e aí tirava e forjando aquela espada, aquele metal, e batendo na bigorna com aquela marreta, até fazer a espada, ele forjava aquela arma. O inimigo ele tenta forjar, ele tenta preparar esquema contra você, mas Deus diz que nenhuma arma forjada contra você, tua família, teus negócios, tua vida prosperará. Nenhuma arma forjada. Quando você se esconde no Senhor, quando você faz dele o teu escudo, a tua fortaleza, ele te guarda, te livra de todo mal. O inimigo tenta. Quando a gente está compartilhando assim, o que ele tenta? Bloquear a tua mente, para você não receber a informação. Porque é a verdade que liberta. Você entende? Por isso que quando nós estamos orando e aquietando, então aí você se aquieta, o Espírito de Deus pega uma ministração dessa e ele começa a trazer passo a passo no teu entendimento. Quantas vezes eu ia no irmão David e ficava lá uma semana ouvindo as pregações do irmão David. Aí voltava para Rio Preto. Aí você recebia as fitas, né? Bernardo mandava as fitas, tudo. Aí você ia ouvir, você falava, eu não ouvi isso lá. Você entende? Mas é que a tua mente, você estava lá, mas a tua mente estava vagando. Aí você ouvia, rapaz, mas eu não ouvi ele falar isso. Mas aí você ia assimilando tudo aquilo. E aí começava a libertação. Porque você estava recebendo aquela informação. Então, quando nós passamos tempo a sós com Deus, é isso que acontece. Aquelas áreas da tua vida que você está sem orientação, que você está enfrentando com a tua força, com o teu jeito, e às vezes não está conseguindo vitória, a hora que você se aquieta, Deus começa a endireitar as tuas veredas. Ele começa a te dirigir seguramente. Em Provérbios, não precisa nem abrir se vocês não quiserem. Acho que é Provérbios 3, ele fala isso. Aqui, ó. Confia no Senhor, versículo 5, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aquelas coisas que está torta, que está desajustada na nossa vida. Você entende? Vereda é um caminho. Ele fala, mas tem caminhos na tua vida, áreas da tua vida que às vezes está torto, está desajustado. Mas quando você não se estriba no teu próprio entendimento, quando você começa a entender que você não sabe tudo, que você precisa de Deus, quando você começa a reconhecer os teus caminhos, você dá liberdade para Deus entrar na tua vida e você começa a confiar aquelas áreas da tua vida que está desajustada, que Deus pode intervir. Então ele endireitará as tuas veredas. Ele vai consertar aquilo que está errado. As brechas vão ser fechadas. E ele continua, olha. Reconhece em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isto será remédio, cura para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Você entende? A gente sabe que o neném, quando nasce, se você não curar o umbigo dele, ele morre. Você sabe que você, sem a medula, você vai ter uma vida vegetativa. Você não tem nenhum movimento. E Deus está dizendo que a palavra dele, a correção dele é tão importante para nós, para a cura da nossa alma, para a nossa vida. É indispensável para mim e para você. Reconhecer ele. Então, quando você começa a tentar, todos esses ataques do inimigo começam a ser paralisados, ele já não vai ter acesso na tua vida. Quando ele tenta se falar alto lá, eu sei de onde vem. Eu estou bem lúcido, eu estou diligente agora. Você entendeu? Eu não estou dormindo mais. Eu sei quem está por trás disso. Eu não aceito isso. Eu sou livre em nome de Jesus. Você entendeu? Do teu lar. O teu lar fica cercado, fica guardado. Dali a pouco você vai querer o teu homem natural agir, gritar, falar alto, querer os seus direitos, você fala, não, alto lá, não vou entrar nesse esquema. Você fica manso. Às vezes a outra pessoa está até esperando, agora ela vai falar, agora eu falo 10 para ela. E de repente, em vez de você falar, você fica quieto, aí teu marido fala, como que isso aconteceu? Você entende? Eu achava que ela ia vir com 10 pedras e ela deu um sorriso. Ela ficou quieta. Tem algo errado? Mas claro que tem. O diabo perdeu o controle. Você entendeu? Aquele colega de trabalho que às vezes fala as coisas só para te provocar. E aí você fazia, de repente agora ele fala e você está lá na tua.
Você está se escondendo no esconderijo do Altíssimo. Por isso que Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, levando cativo toda a sugestão do inimigo à obediência de Cristo. Você entende? O inimigo tenta nos atacar sim, mas você é livre. Esses dias atrás, faz uns 3 dias, eu acordei bem cedo, veio o pessoal de lá, os irmãos lá de Goiás, muito forte dentro de mim. Somente a irmã, que eles moram na fazenda. E aquilo ficou me incomodando. Aí quando foi 9 horas da manhã, eu falei, eu vou ligar para ela. Falei, ô irmã, como tá? Ah, pastor, não tá nada bem. Pronto, descarregou. Mas o que está acontecendo? Ah, eu estou com medo de tudo, eu sinto medo de tudo e aquilo, e começou a falar um monte de coisa, e é uma tristeza. Eu falei, só não está orando, né? Ah, eu não estou conseguindo, não. Aí eu falei, então eu vou orar com a senhora. Eu orei com ela, falei, agora a senhora vai mudar a sua confissão. Pega o Salmo 91, irmã, e começa a ler ele em voz alta. Falei, aí na fazenda só pode falar da altura se ela quiser, que ninguém vai incomodar ninguém. Leia, agradece a Deus, ora um pouquinho no Espírito, leia. Aí no outro dia eu liguei para ela. Falei, como é que a senhora está? Ah, eu estava acabando de ler agora o Salmo 91. Ela ouviu. Eu falei, mas como que a senhora está? Ai, graças a Deus eu estou mais calma. Você entende? Por quê? Você vai deixando, você vai descuidando. E as sugestões vão vindo, as fortalezas vão ficando fortes. A hora que você vê o teu emocional, está tudo cercado. E aí você começa as suas confissões. Para mim nada dá certo. Eu não adianta eu tentar. Eu sou um fracasso. Ah, eu vou ficar doente. Ah, eu acho que eu estou com depressão. Ah, eu acho que eu estou com... Ah, você está abrindo porteira para tudo. Para tudo. E você não entende que lá na tua frente tem alguém, um ser espiritual de trevas, que está jogando os dardos, jogando a sugestão. E Deus está dizendo, resiste a ele firme na fé, manda ele pegar o caminho dele, ele não pode ficar nesse território, a terra que você está é minha, você já é abençoado, resiste ele no meu nome, eu te dei autoridade para isso, não tenha medo de falar, você entendeu? Você é livre em nome de Jesus, não deixa a tua mente ficar habitada por essas sugestões, sede sóbrio, vigiai. Vigiai. Cuida bem da tua vida espiritual. Você vai ver como que as coisas começam a mudar. A primeira coisa que muda é a alegria que vem aqui dentro e a paz. A segunda, aquelas coisas que estavam tudo torta, Deus começa a te ajudar a endireitar elas. O caminho fica reto. Cada área da nossa vida. Eu pego às vezes irmãos lá, não só ali em Rio Preto, irmãos que me ajudam em outros lugares. Geralmente as pessoas que começam a servir e ajudar são os mais atacados. Eles começam com a 1000 por hora. Dali a pouco você vê desanimadinho. Por quê? O inimigo não vai ficar quieto. Você está sendo um canal de Deus. Então eu sempre falo para eles, vocês querem servir a Deus? Hora dobrada. Você tem que estar forte no teu espírito. Porque você tem um adversário que não quer que você sirva a Deus. Quando às vezes eu vou viajar para ministrar em algum lugar fora, às vezes até chegar no lugar, parece que está um inferno me rodeando. Aí quando você chega, que Deus faz o que Ele queria fazer e tudo, parece que tudo aquilo some. Porque o inimigo não queria que você chegasse lá. Ele não queria que Deus movesse. Então ele tenta te segurar, ele tenta te impedir. Então, quando eu sei que eu vou para algum lugar, eu sempre fico mais tempo mais quieto com Deus em oração. Eu preparo o meu espírito para encarar, porque eu sei que vai ter batalha. Só que é uma batalha que já foi vencida por Jesus. Você entendeu? Ele já venceu tudo. Essas áreas que você está enfrentando, Jesus já venceu. E a hora que você começar a se aquietar e começar a fazer dele realmente o teu prazer, ele começa a mostrar os caminhos. A palavra dele é lâmpada para os teus pés. Ela é luz para os teus caminhos. Ele vai te guiar retamente para fora de toda a confusão e te leva para dentro da vitória. Porque ele prometeu isso. Amém? Vamos curvar nossa cabeça?
Nós vamos orar agora. E antes você vai receber essa gravação. E eu quero estar orando por você desde já. Talvez você esteja desanimado, desanimada. Talvez você às vezes tem desejo de estar numa das reuniões e não tem conseguido. Mas você precisa preparar o teu coração. Não deixa para preparar no dia da reunião. Prepara, começa a louvar, agradecer a Deus antes da reunião. Dias antes. Começa a determinar que você estará na reunião e agradecer a Deus. Para que Deus tenha condição de ministrar no teu espírito. E você pode ter certeza que na próxima reunião você estará aqui. Saiba que todas as vezes que você determina que você quer ouvir a palavra de Deus, que você quer ter comunhão com Deus, o diabo vai tentar de alguma maneira te impedir. Mas em nome de Jesus, você tem autoridade para dizer, eu estarei lá. Deus vai me dar toda a condição de estar lá e você estará aqui. Então eu quero orar com você agora, Pai Santo, em nome de Jesus. Que essas pessoas que estiverem recebendo essa gravação, essa palavra, que elas sejam tocadas nesse momento, através dessa oração. Eu ordeno libertação na mente, a cura na mente, na alma. Ó Pai, se há alguma enfermidade, toca o físico delas. Eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus. E ordeno a cura sobre essas vidas. Eu ordeno a bênção sobre a vida delas. Que elas sejam abençoadas. Ilumina o coração, o entendimento de cada um deles. Ó Pai Santo, dá o espírito de sabedoria e de revelação. Pai, que seja substituída toda a pressão, todo o tormento, pela Tua alegria, pela Tua paz. Eu declaro essas vidas abençoadas, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós também Te louvamos por cada vida aqui agora, por cada lar representado, por cada família, Senhor. Eu abençoo cada um aqui agora. Pai, se há alguma enfermidade física, alguma dor, eu estou repreendendo agora e Te ordeno, cessa, deixa esse corpo agora, em nome de Jesus Cristo. Se há alguma pressão, alguma angústia, eu ordeno que essa mente fique livre agora. Senhor Jesus, substitua pela Tua paz, encha com a Tua alegria, com a Tua paz esses corações nessa noite. Em nome de Jesus, Pai querido, envia os Seus anjos na nossa frente e que cada lar e família aqui possa ser tocada durante essa semana, com a Tua alegria, com a Tua paz, e que tenhamos uma semana de vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.